Relato de terror, no corredor escuro do hospital. Era uma noite sombria de outono quando entrei no hospital abandonado. As janelas quebradas permitiam que a luz da lua se infiltrasse, lançando sombras sinistras pelos corredores vazios. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo som ocasional de um vento fantasmagórico. Eu estava ali para investigar os rumores que circulavam sobre o lugar. Diziam que o hospital fora fechado após uma série de eventos trágicos e inexplicáveis que assolaram seus corredores. Muitos acreditavam que o lugar estava assombrado pelos espíritos dos que haviam perecido ali. Com uma lanterna trêmula em mãos, adentrei o edifício decadente. Cada passo ecoava pelos corredores como um sussurro fantasmagórico, e minha pele arrepiava com a sensação de que não estava sozinho. Enquanto explorava os corredores sombrios, percebi que as paredes estavam manchadas com marcas de sangue antigo. As salas estavam repletas de equipamentos médicos enferrujados e móveis quebrados, testemunhas silenciosas dos horrores que ali haviam ocorrido. De repente, um som ecoou pelos corredores, um gemido baixo e angustiante que fez meu coração gelar de terror. Instintivamente, me escondi na sombra de uma porta entreaberta, observando com horror enquanto uma figura sombria se arrastava pelo corredor à minha frente. Era uma mulher pálida, vestida em um esfarrapado jaleco branco, com os olhos vazios fixos em mim. Seus passos eram lentos e arrastados, como se estivesse possuída por uma força além da compreensão humana. Com o coração acelerado, recuei ainda mais na sombra, esperando que ela não me visse. Mas foi em vão. Com um grito estridente, ela virou a cabeça na minha direção, seus olhos vazios brilhando com uma luz sobrenatural. Sem hesitar, virei-me e corri pelos corredores escuros do hospital, aterrorizado pela sensação de que algo terrível estava me perseguindo. Cada sombra parecia se contorcer e se retorcer ao meu redor, como se o próprio edifício estivesse vivo e faminto por minha carne. Finalmente, encontrei a saída e irrompi para a liberdade do ar fresco da noite. Olhei para trás uma última vez, vendo as sombras do hospital se contorcendo na escuridão, uma lembrança silenciosa dos horrores que lá habitavam. Até hoje, eu nunca mais entrei naquele hospital abandonado. Mas as memórias daquela noite assombrada ainda me assombram, lembrando-me de que há coisas neste mundo que nunca devemos tentar entender. Relato de terror, o último quarto. Era uma noite escura e chuvosa quando entrei no antigo hospital. A estrutura decadente se erguia como um monólito sombrio contra o céu tempestuoso, suas janelas quebradas e portas rangendo ao menor sopro de vento. Eu sabia que estava entrando em território perigoso, mas minha curiosidade era mais forte do que meu medo. O hospital havia sido fechado há anos, após um surto de uma doença desconhecida que ceifou a vida de dezenas de pacientes. Diziam que o último quarto do corredor era assombrado pelos espíritos daqueles que haviam sucumbido à doença, e foi lá que decidi começar minha investigação. Com uma lanterna em mãos, avancei pelos corredores escuros, meu coração batendo forte no peito. Cada sombra parecia se contorcer e se mover ao meu redor, como se o próprio edifício estivesse vivo e faminto por minha presença. Finalmente, cheguei ao final do corredor e encontrei a porta do último quarto. Ela estava entreaberta, rangendo de forma sinistra com o toque do vento. Com uma sensação de apreensão, empurrei a porta e entrei. O quarto estava envolto em escuridão, exceto pela fraca luz da minha lanterna. Móveis cobertos por lençóis empoeirados e equipamentos médicos abandonados davam ao lugar uma atmosfera de abandono e desespero. Foi então que ouvi o som de sussurros distantes, murmúrios angustiados que ecoavam pelas paredes do quarto. Arrepios percorreram minha espinha enquanto avançava mais para dentro, a luz da minha lanterna dançando pelas sombras móveis. De repente, a temperatura caiu drasticamente, e uma sensação de opressão me envolveu. Parecia que o próprio ar estava carregado de uma presença sinistra, uma presença que me observava com olhos invisíveis. Então, uma figura surgiu das sombras, uma silhueta pálida e fantasmagórica que se erguia diante de mim. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade gelada, e um arrepio de pavor percorreu meu corpo. Com um grito estridente, recuei para a porta, mas era tarde demais. As sombras se fecharam ao meu redor, envolvendo-me em uma escuridão absoluta. Quando finalmente recobrei a consciência, estava do lado de fora do hospital, tremendo de medo e confuso sobre o que havia acontecido.
Mas uma coisa era certa: eu nunca mais entraria naquele lugar assombrado novamente. Até hoje, os sussurros daquela noite assombram meus sonhos, lembrando-me de que há coisas neste mundo que não podemos compreender, coisas que espreitam nas sombras dos hospitais abandonados. Relato de terror: A enfermaria esquecida. Era uma noite nebulosa quando entrei na enfermaria abandonada do hospital. A construção, uma vez vibrante com atividade médica, estava agora envolta em um silêncio macabro, suas paredes de concreto ecoando apenas o som dos meus passos cautelosos. A enfermaria havia sido fechada após uma série de eventos terríveis que deixaram um rastro de morte e desespero. Diziam que os corredores estavam assombrados pelos espíritos dos pacientes que ali pereceram, clamando por justiça nas sombras. Com uma lanterna tremeluzente em mãos, avancei pelos corredores sombrios, cada passo uma lembrança silenciosa dos horrores que haviam acontecido ali. Manchas de sangue antigo marcavam as paredes, como marcas de um passado que se recusava a ser esquecido. À medida que avançava mais fundo na enfermaria, uma sensação de opressão se apoderou de mim. O ar parecia carregado de uma presença sinistra, uma presença que me observava com olhos invisíveis. De repente, ouvi um som vindo de uma das salas, um gemido baixo e angustiante que fez meu coração gelar de terror. Com uma sensação de apreensão, empurrei a porta entreaberta e entrei. A sala estava escura e vazia, exceto por uma única maca no centro, coberta por lençóis sujos e manchados de sangue. Mas quando me aproximei, os lençóis se moveram, revelando uma figura pálida e fantasmagórica deitada na maca. Seus olhos vazios me encararam com uma intensidade gelada, e um arrepio de pavor percorreu minha espinha. Era um dos pacientes que haviam morrido ali, seu espírito preso naquele lugar assombrado. Com um grito de horror, recuei para a porta, mas era tarde demais. As sombras se fecharam ao meu redor, envolvendo-me em uma escuridão absoluta. Quando finalmente recobrei a consciência, estava do lado de fora da enfermaria, tremendo de medo e confuso sobre o que havia acontecido. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais entraria naquele lugar assombrado novamente. Até hoje, os gemidos daquela noite assombram meus sonhos, lembrando-me de que há coisas neste mundo que não podemos compreender, coisas que espreitam nas sombras dos hospitais abandonados. Relato de terror: o fantasma da ala psiquiátrica. Era uma noite tempestuosa quando entrei no hospital psiquiátrico abandonado. A estrutura imponente erguia-se contra o céu escuro, suas janelas quebradas e portas rangendo ao menor sopro de vento. Eu sabia que estava entrando em território perigoso, mas a necessidade de descobrir a verdade superava qualquer medo. O hospital psiquiátrico havia sido fechado décadas atrás, após uma série de escândalos e tragédias que o deixaram marcado como um lugar de horror e desespero. Diziam que a ala psiquiátrica era especialmente assombrada, lar de pacientes atormentados que deixaram suas almas presas nas paredes daquele lugar sombrio. Com uma lanterna trêmula em mãos, adentrei o edifício decadente, cada passo ecoando pelos corredores como um eco distante do passado. À medida que avançava mais fundo na ala psiquiátrica, a sensação de que não estava sozinho crescia, como se as próprias paredes estivessem observando meus movimentos. Então, ouvi o som de passos arrastados ecoando pelo corredor, um som que fez meu coração gelar de terror. Com um tremor nas mãos, iluminei a fonte do som e vi uma figura sombria se movendo na escuridão. Era um paciente do hospital, seu rosto contorcido em uma máscara de dor e loucura. Seus olhos vazios me encararam com uma intensidade gelada, e um arrepio de pavor percorreu minha espinha. Com um grito de horror, recuei para a porta, mas era tarde demais. As sombras se fecharam ao meu redor, envolvendo-me em uma escuridão absoluta. Quando finalmente recobrei a consciência, estava do lado de fora do hospital, tremendo de medo e confuso sobre o que havia acontecido. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais entraria naquele lugar assombrado novamente. Até hoje, os gemidos daquela noite assombram meus sonhos, lembrando-me de que há coisas neste mundo que não podemos compreender, coisas que espreitam nas sombras dos hospitais abandonados. Relato de terror: o experimento desconhecido. Era uma noite fria e silenciosa quando entrei no hospital abandonado. O edifício, uma vez pulsante com atividade médica, agora estava envolto em uma aura de abandono e desolação. Cada corredor vazio ecoava com o som dos meus passos,
criando uma atmosfera sinistra que me fazia estremecer de medo. O hospital havia sido fechado após um escândalo que abalou a cidade, envolvendo experimentos médicos ilegais realizados nos porões do edifício. Diziam que pacientes eram submetidos a procedimentos desumanos em nome da ciência, deixando para trás um rastro de sofrimento e morte. Com uma lanterna trêmula em mãos, avancei pelos corredores escuros, cada sombra parecendo se contorcer e se mover ao meu redor. À medida que explorava os cantos sombrios do hospital, uma sensação de opressão se apoderava de mim, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Então, cheguei aos porões do edifício, onde os experimentos tinham sido realizados. O ar era pesado e carregado com o cheiro de mofo e decadência, enquanto minha lanterna iluminava salas repletas de equipamentos médicos abandonados e mesas de operação cobertas por lençóis empoeirados. Foi então que ouvi o som de passos ecoando pelos corredores escuros, um som que fez meu coração gelar de terror. Instintivamente, me escondi na sombra de uma porta entreaberta, observando com horror enquanto uma figura sombria se movia na escuridão. Era um paciente do hospital, seu rosto contorcido em uma máscara de dor e desespero. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade gelada, e um arrepio de pavor percorreu minha espinha. Com um grito de horror, recuei para a porta, mas era tarde demais. As sombras se fecharam ao meu redor, envolvendo-me em uma escuridão absoluta. Quando finalmente recobrei a consciência, estava do lado de fora do hospital, tremendo de medo e confuso sobre o que havia acontecido. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais entraria naquele lugar assombrado novamente. Até hoje, os gemidos daquela noite assombram meus sonhos, lembrando-me de que há coisas neste mundo que não podemos compreender, coisas que espreitam nas sombras dos hospitais abandonados. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.